Seja bem-vindo ao podcast Casa Zou. Boa noite, a paz. Bem, perdão pelo horário, a gente se atrasou um pouco para vir. Hoje tivemos algumas entrevistas, eu particularmente. Mas amém. Graças a Deus estamos aqui. O pastor Luiz não pôde estar, ele está levando a mãe dele no hospital, ela vai estar fazendo um exame amanhã. Graças a Deus ela conseguiu um exame que é um pouco caro e ela conseguiu pelo público, pelo SUS. Ela vai estar se internando hoje e fazendo amanhã. Queria que a gente pudesse estar iniciando orando por eles. Amém? Também vamos orar pela Natália e o Jacques. Ela teve uma certa complicaçãozinha e por isso eles não puderam estar presentes também. Amém? E a gente também vai estar orando pela Venezuela. Todo mundo está ciente do que está acontecendo na Venezuela? Complicado, né? Vamos estar orando por isso. Amém? Pai, nós queremos iniciar essa reunião de hoje, Senhor, te agradecendo pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Obrigado pela minha saúde, pela saúde do Felipe, Senhor, nós já estamos bem. O Senhor nos renovou, Pai. Obrigado pelo que a tua graça e a tua misericórdia estão acima de todas as coisas, Senhor. A tua palavra diz que o sol ele nasce para o ímpio e para o justo, Senhor. O orvalho está para o ímpio e também está para o justo, Senhor. Mas em todas as coisas o Senhor nos faz mais que vencedores, Pai. Em todas as coisas o Senhor nos renova. Pai, nós teríamos aflições, e isso é uma verdade, mas aqueles que estão em Ti, eles têm bom ânimo, Pai. Eles se renovam a cada manhã e eles se renovam com bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós vamos vencê-lo, Pai. Nós cremos nisso. Nós queremos te agradecer pela vida da tia Nadir, Senhor, pelo que ela tem exercido na família dela, que o Senhor abençoe ela e que renove as forças dela para que ela possa exercer o amor de Cristo com a família dela, em nome de Jesus. Te agradecemos pela mãe do Luiz, Senhor, por esse exame que ela vai estar fazendo, que o Senhor guarde ela, Pai, que o Senhor seja com a mão de todos os médicos, Pai, trazendo vida, abundância de vida sobre ela. Liberamos cura sobre toda enfermidade, toda espécie de enfermidade, liberamos cura sobre ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos te orar também pela Natália, Senhor, pela gravidez dela, Senhor, e liberar uma gravidez sadia. Nós liberamos uma palavra de vida sobre essa criança, sobre esse feto, Pai, que haja saúde, que haja um desenvolvimento sadio, Pai, pleno, em nome de Jesus, conforme você criou e você projetou cada criança que se desenvolvesse no ventre da mãe, que assim seja com essa criança, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora para todo espírito de morte que suma da vida dessa criança, em nome de Jesus, para que todo espírito de morte que saia da vida da Natália e da vida dessa criança, em nome de Jesus, nós liberamos o espírito de vida, nós liberamos o sopro de vida, a formação de vida sobre esse feto, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos também aqui orar pela Venezuela, Senhor, e sobre cada pessoa que está ali, Senhor, sendo oprimida, aprisionada, Senhor, maltratada. Nós oramos por justiça, Senhor. Nós clamamos a Ti por justiça, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abre os céus e libera dos céus justiça sobre aquele povo, Senhor,
sobre cada lágrima, Senhor, sobre cada pai que tem visto o filho passar fome, Senhor, cada mãe que tem visto o filho pedir comida e não tem o que dar, Senhor, cada família que não tem onde dormir, Senhor, onde ficar, não tem onde passar, Senhor. Toma aquele lugar nas tuas mãos, Senhor. Toma aquela região nas tuas mãos, Senhor. Todas aquelas pessoas, Senhor, e entra com justiça, Pai. Ouve o clamor dos teus filhos, Senhor. Ouve o choro dos teus filhos. Ouve as lágrimas dos teus filhos, Senhor. Recebe ela nos teus átrios, Pai, e entra com justiça naquele lugar, Senhor. Eu oro, Pai, para que aquele homem seja arrancado daquele poder. A tua palavra fala que é você que coloca, Pai, todos os governantes. Então eu te imploro, Senhor, e eu te peço, transforma, Pai, e modifica o governo daquele local, Senhor. Transiciona o governo daquele local, Senhor. Retira o governo das mãos daquele homem, do Nicolás Maduro, Senhor. Arranca o governo das mãos dele, Senhor. E nós te pedimos também, entra, Senhor, com provisão e guarda, Senhor, a vida desse homem que está vindo como substituto, Senhor. Que ele seja protegido ali, Senhor. Que nenhum intento venha contra a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que se levante todos os países necessários contra esse governo, Pai. Que se levante todas as autoridades necessárias contra esse governo, Pai. Mas que haja uma mudança, Senhor. Nós te pedimos uma mudança, Senhor. Em nome de Jesus, uma mudança na Venezuela, Senhor. Uma mudança sobre aquele lugar, Senhor. Uma mudança de governo, uma transição de governo, Pai. Uma mudança de sofrimento para alegria, Senhor. De choro para regozijo, Senhor. De dor, Pai, para bondade, Senhor. De faminto para saciado, Pai. Que haja uma mudança em nome de Jesus, Pai. Que se movam os céus naquele lugar. Que se movam os céus naquelas pessoas, Senhor. Queremos ver a tua mão sobre elas, Senhor, e nós vamos ver, em nome de Jesus, Senhor, que venha a tua misericórdia sobre eles, que venha a tua graça sobre eles, Pai, que venha o teu favor sobre eles, Senhor. Nós aqui, Senhor, intercedemos, nós oramos, Senhor, nós choramos por eles e te pedimos, Senhor, entra com a tua justiça, Senhor. Nós sabemos que tem homens e mulheres orando a ti, Senhor, dia e noite por aquele lugar. Tem cristãos naquele país, Senhor, que tem orado a você, Senhor. E o que eu te peço é ouve a oração dos justos, Senhor. Ouve a oração dos justos, Senhor. E transforma aquele lugar, Senhor. Transforma aquele lugar, Senhor. Assim como você fez no governo do Brasil, Senhor, arrancando, Senhor, a corrupção, Senhor. Assim como você fez no governo do Brasil, Senhor, arrancando um governo que há anos que imperava, Pai. Aplica isso lá também, Senhor. Transiciona lá também, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
favor daqueles que têm sofrido injustiça por ganância humana, Senhor, por poder humano, Pai. Vem com justiça, Pai, sobre a vida daqueles, Senhor, que têm sido abusados, Senhor, que têm passado por torturas, Senhor, que têm sido privados, Senhor, de coisas básicas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos, Pai. Faça justiça a favor dos teus filhos, Senhor. Faça justiça a favor dos teus filhos que têm sofrido, Pai, com a injustiça humana, Senhor, que têm sofrido por causa da ambição do homem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha a favor desses, Senhor. Venha a favor desses, Pai. E o Senhor não fará justiça àqueles que o clamam dia e noite, noite e dia. Tu és o justo juiz, Senhor. Tu és o juiz de toda a terra, Pai. O Senhor é aquele que odeia todo tipo de injustiça, odeia e pune todo tipo de maldade, Senhor. Nada passa por despercebidos aos olhos de Ti, Senhor. Os Seus olhos estão sobre toda a terra, Pai. Nós te clamamos, Senhor. Faça justiça a favor desses Teus pequeninos, Senhor. Faça justiça a favor dos Teus pequeninos que têm sofrido, Pai. A justiça social, Senhor. A causa humanitária, Pai, tem sido impedida de chegar até eles, Senhor. Vem com justiça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos ao justo juiz dessa terra, ao justo juiz que governa céus e terra. Nenhum governante sairá impune contra toda a maldade feita ao povo do Senhor. Justo juiz, tu governas, Pai, com cetro de retidão e de amor. O Senhor não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, Pai. O Senhor governa, Pai, em retidão e justiça, Pai. Os pilares do Teu reino, Senhor, é feito de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tu és o Senhor que abomina todo tipo de iniquidade, de injustiça, Pai. Olhe por essa causa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Olhe por essa causa, Senhor. O mundo tem voltado os seus olhares para aquela nação, Senhor. Governantes irão se levantar, Pai, irão tomar atitude, Senhor. Te pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito intervenha nas decisões que eles irão tomar. Que todas as decisões que governantes irão vir a tomar, Pai, seja impelida pelo Teu Santo Espírito, seja conduzida pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te
clamamos. Nós te clamamos. Tu és bom. Tu és bom. Tu detém o poder de todas as coisas em tuas fortes mãos. Nada foge do teu controle, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, Pai, a ti todo o poder, Senhor. Tu és infinito, Senhor, Tu és eterno, Pai. Tu és grande e poderoso, Senhor. Tu és grande e poderoso, Senhor. Louvado é o Teu santo nome, Pai. Teu nome está acima sobre todo nome, Jesus. Vamos tirar um momento agora para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome dEle. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Tudo veio por Ele, tudo volta para Ele. Com suas próprias palavras, começa a glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus.
as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar. Pra onde fugirei? Pra onde correrei? Só teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem. Então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Tu és força, refúgio e proteção, Deus amado, salvação. Deus amado, salvação. Deus amado, salvação. Só os teus beijos me comovem. Então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, os teus pés me derramar. Pra onde fugirei? Pra onde correrei? Só teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem. Então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar. Pra onde fugirei? Pra onde ir? Só teus braços me atraem, só os teus beijos me comovem. Então adorarei, então me renderei, deixando as lágrimas rolarem, aos teus pés me derramar.
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna.
Pai, nós declaramos essa noite, Senhor. Nós não temos mais como disso. Nós não temos mais para onde voltar. Tu és tudo para nós, Senhor. Eu sei sim, Senhor, que nós precisamos deixar ainda tantas coisas para trás, Senhor. Nós também já deixamos tantas coisas para trás por causa de Ti, Senhor. Porque só o Senhor importa, Pai. Só o Senhor importa, Jesus. Nada mais importa, Jesus. Nada mais importa, Jesus. Só você, Senhor. Só você, Jesus. Só você, Jesus. Tu és tudo em nós, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Abrimos mão de tudo por você, Jesus. Para poder te ter, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Queremos ser eternamente gratos pelo Teu amor. Queremos Te devolver, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós em forma de glória e honra. Queremos ser recíprocos, Senhor. A sua atitude de amor por nós, Senhor, que foi dando a sua vida, Jesus. E nós queremos dar a nossa também para Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, nós rogamos para que Teu Santo Espírito empodere o pastor Vinícius essa noite, Senhor, de uma forma única e peculiar, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a vida dele agora, Pai. Abençoamos a família dele, a casa dele, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, Pai. Nós liberamos um batismo de amor sobre a vida deles, Senhor. Um batismo de entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Um discernimento sobrenatural, Senhor. Vindo sobre a casa deles, Senhor. Vindo sobre os corações, Senhor, da família dele, Pai. Te pedimos, Senhor, por uma graça, Senhor. Libera uma graça de entrega, Senhor, sobre a família dele, Pai. Coisas, Senhor, que na vida de todos, Pai, existem coisas que nós não queremos abrir mão nunca, Senhor. Existem coisas que nós não queremos que o Senhor toque, Pai. Toda pessoa é assim, Senhor. Toda pessoa tem algo, Pai, que fala: não, Jesus, não, tá. Isso aqui o Senhor pode mexer, aquilo ali também, mas isso aqui não toca, não. E não tem esforço humano, não tem milagre humano que mude isso, Pai. Somente a Tua graça, Pai. Nós te pedimos por essa graça especial, Senhor, sobre o lar dele agora, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo nível que o Senhor tem nos levado até aqui, até hoje, Pai.
Senhor, nós não nos contentamos, Senhor, e te pedimos por mais, Senhor. Eleva o nível, Senhor. Leva mais profundo, Pai. Desejamos ser a cada dia mais profundos em Ti, Pai. E ser cada dia mais transformado por quem o Senhor é, Pai. Espírito Santo, revela-nos Jesus. Eu oro agora para as camas dos olhos caindo aqui agora, corações sendo abertos, o Espírito Santo nos revelando mais sobre quem é essa pessoa, esse Deus maravilhoso chamado Jesus, o Rei dos Reis, o desejado das nações. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Desejado de todas as nações. És tu, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Desse jeito eu vou pedir direito autoral, né? Rapaz, irmão. Queria, antes da gente estar começando a orar pelo Delma e a Sandra, que eu esqueci, que eu ia orar no início, acabei esquecendo. Para quem não sabe, Delma e Sandra é o casal de Curitiba que está vindo. E eles vão estar saindo de Curitiba no dia 2, se eu não me engano é sexta-feira. Sábado. Dia 2 é sábado? Dia 3 é primeiro. Eu já me confundi. Dia 2 é sábado, então eles vão sair no dia 1º de Curitiba. E eles param no dia 2, eles saem de Curitiba no dia 1º, na sexta-feira. Aí param em São Paulo, passa sábado inteiro em São Paulo, num familiar que eles têm lá. E aí no domingo de manhã cedinho, que no caso é dia 3, pensei que era dia 4, eles vão estar vindo para cá de manhã cedo. Isso é conforme o nosso coração planejou, amém? Eu queria que a gente pudesse estar orando por isso, que a gente já está aí há 1 mês aguardando a vinda deles e o Senhor ainda não permitiu que eles chegassem. Oi? Então, já vou adiantar isso aqui, eu não alinhei isso com ninguém ainda, mas eu já vou estar adiantando, a gente vai buscar estar alinhando isso ainda, se Deus quiser dê tudo certo. Eles devem chegar aqui por volta de 1 hora, e como vai ser o primeiro domingo do mês, a minha intenção é a gente promover um churrasco aqui. Isso que eu ia falar, que a gente vai fazer alguma coisa. Isso, a gente queria fazer um churrasco e a gente ter um tempo de unidade e de comunhão, né? E alimentação no domingo. Exatamente, a gente divide, cada um traz alguma coisa, a gente divide um pouquinho de carne para cada um, igual a gente fez daquela última vez, né? No Ano Novo. Só que dessa vez a gente faz um churrasco, como diz eles nos zoando. E a gente já aproveita e vai ser a nossa ceia, uma ceia de verdade, né? Amém? Só que a gente precisa alinhar isso durante a semana. Eu vou confirmar com eles, amanhã eu confirmo com eles certinho, ver se está tudo certo. E aí a gente já alinha isso para o domingo. Amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Delma e da Sandra. Sim. E por tudo que o nosso coração tem planejado. A tua palavra diz que o coração do homem, ele planeja e faz os seus planos, mas é o Senhor que conduz os passos.
Então eu peço que você, Pai, alinhe o nosso planejamento com o seu e conduza os nossos passos de acordo com a tua vontade. Traga eles, Senhor, debaixo da tua mão, da tua paz. Repreende, Senhor, todo acidente, toda seta no trânsito, Pai. Todo problema que possa ter mecânico, Senhor, no carro, toda peça defeituosa. Guarda eles, Senhor, de qualquer acidente, de qualquer problema, Pai, nessa trajetória de Curitiba até aqui. Traga eles em paz, em nome de Jesus, que eles consigam chegar aqui domingo, na hora do almoço, para a glória do teu nome. Amém. Eu te peço também que o Senhor prepare tudo que ele precisa lá para finalizar no trabalho dele, que ele consiga entregar com êxito, Pai, tudo que ele tem feito lá de forma profissional, Pai, que ele conclua para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, para a gente dar continuidade no nosso tema de verdade, eu queria ler João 14 e 1 João 1. João 14 fica logo ali no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aí, para ser mais preciso. João 14 e 1 João 1. João 14 fica depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. João 14, 1. Esse texto é um texto que Heloísa Rosa fez uma canção com esse texto. Heloísa Rosa tem um CD inteiro que ela canta só a palavra. Ela gravou um CD inteiro que todas as canções é a palavra. Ela não tira nem coloca nada, é só a palavra. E eu conheci esse texto através da canção dela. Eu tinha acabado de me converter. Eu ainda estava lendo Gênesis e Êxodo ali, mais ou menos. Ainda estava muito longe de Mateus. De João. E eu conheci esse texto através da canção dela. Eu acho impressionante a pessoa que tem o dom de cantar a palavra, né? Alguns isso é o dom, a outros é disposição, né? Porque é só tipo, não, cara, eu quero cantar a palavra, eu vou cantar a palavra. Eu acho isso incrível porque a gente pode fechar os olhos e cantar a música que a gente decorou a palavra inteira, né? Acho que a forma mais fácil que se tem de decorar é cantando, né? Amém? Vamos lá? João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Isso é Jesus falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu vou vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde você vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis,
também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará obras as quais eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Eu vou continuar porque eu quero também ler essa última parte aqui. João 14, 15. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde conhecer, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco, e estará em vós para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e que vós estarei em mim e eu em vós. Aquele em que tem os meus mandamentos e o guarda, ele é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, o Iscariotes, perguntou: mas como, Senhor, te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Amém? Então é um texto um pouquinho longo, mas que ele fala sobre muitas verdades. A primeira verdade eu queria começar de trás para frente. Jesus respondendo Judas: se alguém me amar, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não gostaria de que Deus fizesse morada dentro de nós? Imagina Deus habitando plenamente dentro de nós. Isso é um desejo que às vezes quando a gente não conhece a Deus, a gente tem esse desejo de uma forma um pouco superficial, como se fosse algo um pouco impossível.
Já quando a gente conhece a Ele, começa a se relacionar com Ele, a gente começa a ter um relacionamento um pouco contraditório, que a gente começa a se questionar, como pode um Deus habitar dentro de uma pessoa que peca? E aí isso começa a ser um pouco, até mesmo às vezes, irônico, que a gente começa a olhar para dentro de nós e falar, cara, olha a besteira que eu fiz hoje de manhã, e aí como é que eu posso crer que Deus está habitando dentro de mim? Isso se torna ser até um pouco ilógico. Mas a grande realidade, o que permite, e aqui é o que Jesus estava querendo nos explicar, o que permite o Deus Todo-Poderoso habitar dentro de nós é a graça, a misericórdia e o sacrifício que Jesus fez na cruz. Esse sacrifício permite com que um pecador seja acessível a um Deus isento de pecado. Um homem corruptível se torna acessível a um Deus incorruptível. Isso foi possível pelo sacrifício de Jesus e que nos permite, até mesmo pelo pecado do homem, o sacrifício dele nos dá acesso de forma contínua. Mas mais do que acesso, ele faz morada dentro de nós. E essa morada não é algo passageiro, essa morada é eterna, porque ela não é só por um momento terreno, essa morada é para após que Jesus retornar, ela vai ser estabelecida de forma eterna. Jesus, de fato, fará morada entre os homens e o tabernáculo dele estará entre os homens. Isso é uma profecia de Apocalipse, isso vai se cumprir. E no 20 ele diz, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós estão em mim. Aquele que tem os meus mandamentos e o obedece ou os guarda, ele é quem me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. A gente, numa vida cristã, a gente quer continuamente que Deus e Jesus se manifestem através de nós. E a gente ora por isso, a gente espera isso, a gente quer que a nossa vida tenha um propósito espiritual. Então a gente quer ver as bênçãos espirituais sendo manifestadas através de nós. A gente quer viver a vitória, a gente quer viver a conquista, a gente quer viver a transformação, a gente quer viver a vida espiritual de forma palpável, e a gente quer viver isso de forma intensa, sendo externada através de nós. Mas a gente não quer guardar os mandamentos, porque a grande realidade, esse texto começa, aquele que teme os meus mandamentos e os guarda. Então, a questão da glória e o reino de Deus ser manifestado através de nós, tem um porém, né? Tem um adendo. Obrigado, filho. Muitos querem ver a glória de Deus, muitos querem experimentarem a glória de Deus, muitos querem viver as promessas de Deus, mas poucos estão dispostos de cumprir os mandamentos dele. E é não só cumprir, mas é guardar no coração. Davi falou que ele guardava os mandamentos do Senhor no coração dele e meditava dia e noite para que ele não pecasse. Então a gente guardar os mandamentos do Senhor e meditar neles faz com que a gente se prive de fugir desse destino que o Senhor tem nos dado. E esse destino é que Deus faça morada em nós de forma eterna. Mas para isso a gente precisa guardar os mandamentos. É mais ou menos a gente pegar o exemplo de um pai e um filho terreno. Se a gente pegar um exemplo de dois filhos, um que honra o pai, que ele obedece o pai e que ele cumpre as vontades do pai, o pai vai ter prazer nesse filho, vai querer estar perto desse filho a todo momento. Mas se a gente pegar um outro que só faz o que o pai não quer, que ele só
descumpre as ordenanças do pai, e ele não obedece o pai, ele é uma vergonha para o pai. O pai não vai ter prazer em estar perto daquele filho, não vai ter prazer algum. Então, o mesmo sentimento terreno é o mesmo sentimento espiritual que Deus tem conosco. E a grande realidade é que o pai é a palavra, o pai é o filho, e a Bíblia diz que o filho se fez carne, e ele tabernaculou conosco, ele viveu conosco, se fazendo carne. Antes, no princípio, ele era o verbo, ele era a palavra, e da palavra ele se fez homem, e se fazendo homem, ele habitou conosco. Então, se Jesus é a palavra, como nós podemos esperar que Jesus venha se manifestar em nós se nós não guardamos a palavra? Não é muito contraditório? E, ok, a gente pode até não guardar a palavra de forma plena, porque talvez a gente pode não conhecer a palavra de forma plena. Mas ninguém pode dizer que não conhece nada da palavra. Ninguém pode dizer que não conhece nada. Quem nunca ouviu algo, né? A gente até costuma dizer, cara, eu acho que no Brasil não precisa nem mais pregar direito o evangelho, porque difícil alguém que nunca ouviu falar de Jesus no Brasil. A questão não é quem nunca ouviu, a questão é quem conseguiu colocar em prática o que já ouviu. Quem tem praticado o que está ouvindo. Isso é a diferença. Então nós somos chamados a praticar os que nós ouvimos, a praticar o que nós temos aprendido. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente quer a salvação, a gente quer a eternidade. Se a gente for parar qualquer pessoa e perguntar: você quer ser salvo? Você quer Jesus? Você quer o céu ou quer o inferno? Qualquer pessoa responde isso de forma imediata e até mecânica. Ninguém quer o inferno, todo mundo quer o céu. Mas a realidade é, quem quer entregar a vida de fato ao senhorio de Jesus? Isso não é levantar a mão e falar que aceita Jesus, mas é aceitar um rei governar a sua vida pelos séculos dos séculos. E isso é diferente. Um rei governar a vida pelo século dos séculos. Isso é diferente. Felipe, não se incomoda. Se você quiser permanecer, irmão, permanece. Não se incomoda. Quem quiser estar aqui e prestar atenção, preste. Amém? Então, Jesus, ele é um rei, cara. E esse rei governa todas as coisas. E a questão é, quem quer submeter a sua vida a esse rei, para que esse rei governe? E quem quiser, esse rei vai vir e governar a ponto de guardar a sua vida nessa terra, para que no século vindouro você possa herdar a vida eterna. Isso é entregar a vida a Jesus. É muito mais do que levantar a mão ou repetir uma palavra. É você de fato testificar de que você não é digno de viver a sua própria vida pelos seus próprios caminhos ou pelas suas próprias vontades. Você é errante, você é oscilante, eu sou pecador, você é pecador. Nós não somos dignos de conduzir o nosso próprio caminho pela nossa própria sabedoria. Nós precisamos de alguém que é eterno para nos dirigir. E por isso nós nos rendemos àquele que governa e criou todas as coisas. E Jesus Cristo, Ele é capaz de governar nossa vida num caminho de justiça. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E aquele que vem a mim terá vida e vida e abundância. Cara, essas são as promessas que Jesus nos deu. Mas a gente precisa ir a Ele. E a gente precisa se entregar a esse evangelho, que é um caminho, uma verdade e uma vida. Então a gente precisa, primeiro, decidir andar nesse caminho. Segundo, decidir viver essa verdade. E terceiro, decidir experimentar dessa vida. Se a gente não fizer essas três coisas, a gente vai estar vivendo uma mentira, cara. 1 João, se você quiser só ouve, não precisa abrir, fica tranquilo.
Se você quiser anotar, a gente vai ler 1 João 1. João 1,5 diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? A gente tem falado esse mês inteiro sobre verdade e viver uma verdade. Então a gente falou sobre conhecer ou ser somente ouvinte da palavra, mas ser praticante. A gente falou sobre viver uma verdade conosco mesmo, de não mentir para nós mesmos. O André falou bastante sobre isso. E agora eu queria falar sobre a luz, sobre vivermos numa verdade, na prática da verdade, como aqui diz no verso 6, se não praticarmos a verdade, não tem como nós sermos verdadeiros conosco mesmo. Porque se eu não tenho o hábito de praticar a verdade, isso quer dizer que eu minto para o meu próximo. Se eu minto para alguém, e a gente sabe quando está mentindo, quando a gente mente, a primeira pessoa que sabe somos nós mesmos. E a pessoa que tem o costume, ele tem o hábito de mentir, isso sai de uma forma muito natural. Quando ele vê, já saiu, ele mentiu. Então é muito mais difícil para essa pessoa que tem o hábito de mentir falar a verdade, porque ela tem que ficar se policiando a todo momento de falar a verdade. Mas a grande questão que eu quero abordar aqui é que quem tem a prática da mentira, ou quem tem o costume de mentir, é muito facilmente você mentir para você. Por quê? Porque até quem não tem o costume de mentir, quem não tem o hábito de mentir, às vezes se pega mentindo para si mesmo. E quando você mente para si mesmo, é como se você colocasse algo que era para estar numa luz, você apagasse a luz. É como se você entrasse num quarto e esse quarto é você. E você mantém a luz desse quarto sempre apagada, porque você não quer que ninguém veja o que tem dentro desse quarto. Porque se as pessoas olhassem e vissem o que tem dentro desse quarto, vai ver a bagunça, vai ver a sujeira, e vai ver que você não tem arrumado esse seu quarto. Está falando com alguém aí? Então não adianta deixar a luz apagada, porque em algum momento alguém vai enviar uma luz para esse lugar. Quando está de noite, alguém precisa apertar um interruptor, mas quando está de dia, ninguém precisa de interruptor. Deus envia a luz, cara. E a grande realidade é que Deus é luz, e aquele que está nele anda na luz. Agora, se você não estiver nele, é porque as trevas estão habitando em você, e aí não tem como, você está omitindo e escondendo coisas que precisa da luz para poder vir à tona. Então aqui ele deixa uma chave. A maior verdade para a gente caminhar é conosco mesmo, trazer luz dentro de nós. Sabe aquilo que só a gente sabe que precisa ser mudado? Só a gente sabe que está errado. Não adianta, cara, não adianta a gente ser hipócrita, não adianta a gente ser falso, né? Eu tenho meus erros, cara, eu tenho minhas falhas. Eu sou uma pessoa que, se eu não me policiar, eu me estouro facilmente. Se eu não me policiar, eu perco a paciência facilmente, meu sangue sobe facilmente, eu sou sanguíneo. Eu sou uma pessoa sanguínea, cara. Então,
A gente sabe, cara, com o que a gente erra. A gente sabe no que a gente falha. Eu não preciso chegar e dizer para você no que você falha. Você sabe no que você falha. Só que você tem duas opções. Você ficar mentindo para você mesmo, achando que você é o rei da cocada preta, o santinho, aquele cara que não erra nunca. Ou você decide colocar luz dentro de você, cara. Ser verdadeiro com você mesmo, consigo mesmo, e dizer, cara, eu sou pecador. Bate no seu peito e fala, eu sou pecador. Eu não sou digno. Eu preciso de Jesus, eu preciso de transformação. Eu preciso de luz dentro de mim, para que essa luz venha e transforme o meu interior. E aí no 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui tem duas questões que eu queria abordar nesse texto. O primeiro é, se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Cara, quem já viu alguém que de forma, cara, é natural, às vezes não é intencional, é de forma até subliminar, ou aparentemente até sem maldade, a pessoa coloca uma pessoa contra a outra, cara, de forma muito facilmente. Tipo assim, Glorinha, poxa, passei mal esse final de semana. A Karen me ligou, cara. A Karen me ligou, me procurou, quis saber como é que eu tava. Pô, Karen é do coração, cara. Karen é muito gente boa. Um comentário superficial, mas no fundo eu tô incendiando o coração da Glorinha contra a Karen, porque para botar um ciúme na Karen, que a Karen tinha que ter me procurado, que a Glorinha tinha que ter me procurado, igual a Karen fez, e eu estou ao mesmo tempo invalidando talvez o sentimento que a Glorinha tem a respeito de mim. Tá entendendo? E às vezes eu faço isso de forma natural, cara. E às vezes a gente, com coisas bobas, a gente vai colocando uma pessoa contra a outra. Às vezes a gente chega e fala, pô, o Felipe Miranda, pô, cara, o Felipe Miranda, tu viu lá como é que o Felipe Miranda raspou a grama, cara? Pô, Felipe Miranda sabe raspar a grama direito. E aí eu já tô pegando o Felipe normal, eu tô pegando o Felipe Silva, e eu tô menosprezando o Felipe Silva, cara. Porque, beleza, é errado eu enaltecer um? Não é errado. Mas pra que eu vou enaltecer um, se o outro ele pode fazer a mesma coisa, talvez com a mesma qualidade? E às vezes com poucas coisas a gente vai colocando uma pessoa contra a outra, cara. Por que a gente só não, ao invés de enaltecer, a gente diminui? Eu posso chegar, Felipe, cara, pô, a grama ficou top hoje, cara, parabéns, você tá de parabéns. Bom, pra que eu preciso tocar no nome do outro Felipe? Tá entendendo? E por que eu tô falando isso? Porque isso faz parte do homem caído, cara. Isso faz parte do pecado. E isso está dentro de todos nós, cara. Isso é maligno. Isso não condiz com a luz de Cristo. Isso não condiz com o homem que foi transformado e anda segundo o padrão de Cristo. A gente, cara, infelizmente, a gente está a todo momento comparando as pessoas, menosprezando as pessoas. A gente está individualizando as coisas. A comunhão é para todos. Comunhão não é um clube. Comunhão não é uma seita. Comunhão não é um grupinho de pessoas. Comunhão, sabe o que é? É um grupo aonde qualquer um que se identificar entra. Isso é comunhão. É um grupo que qualquer um que se identificar entra. Isso é comunhão, cara. E por que às vezes a gente não consegue ter comunhão? Porque a gente quer ter grupinho, cara. A gente quer, não, fulano de tal é o meu chegado. Tudo bem, cara, você pode ter um melhor amigo, isso não é defeito nenhum. Na Bíblia tem exemplos de melhores amigos. Mas a verdadeira comunhão em Cristo Jesus, cara,
não tem primeiro lugar, não tem segundo lugar. A comunhão em Cristo Jesus, cara, o elo e o vínculo é o amor. Então não tem, sabe, não tem gordo, magro, não tem alto, baixo, não tem escuro, não tem claro, não tem homem, mulher, não tem novo, não tem velho. A verdadeira comunhão em Cristo Jesus, cara, ela é pelo vínculo do amor. E a gente precisa de uma vez por todas assumir essa comunhão, para que a gente deixe, cara, essas divisões, esses partidarismos, sabe? Esses comentários maliciosos. Cara, não é mais tempo disso. Amém? Amém? E aqui esse texto fala sobre isso. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Cara, esse texto aqui é muito acusativo. Porque esse texto está dizendo, sabe o quê? Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está. Esse texto afirma só uma coisa. Qual é a única afirmação nesse texto? A primeira não é uma afirmação. A primeira é uma suposição. Se andarmos na luz. Então a primeira está dizendo assim: Jorginho, se você decidir andar na luz. Aí depois vem uma afirmação: como Ele na luz está. Então Cristo Jesus está na luz. Então primeiro vem uma suposição, depois vem uma suposição a respeito do homem, depois vem uma afirmação a respeito de Jesus. E aí ele complementa: se o Jorginho decidir andar na luz, assim como Jesus está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Se você não tem comunhão, é porque você não está em Cristo. Se você não tem comunhão, é porque a luz de Cristo não está dentro de você. Então você não está conseguindo ter comunhão. Porque a luz de Cristo não está te diminuindo o suficiente e trazendo atrativo o suficiente na vida do teu irmão para que você tenha comunhão com ele. Entende? Isso é o primeiro ensinamento que tem desse capítulo, desse versículo 7, que é o que eu queria estar abordando. E o segundo ensinamento é: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse é o último ensinamento que eu queria trazer. Quem aqui tem algum pecado? Amém. Então todos nós temos um pecado. Existe uma diferença de você pecar e existe a diferença de você praticar o pecado. Por quê? Também em 1 João, 1 ou 2 João, não lembro, ele vai dizer assim: é aqui, 1 João 2. 1 João 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está nos ensinando sobre isso? Ele não está ensinando para que a gente peque. Ele está ensinando para que a gente não peque, porque ele diz aqui anteriormente que nós temos um advogado, que é fiel e justo, de nos redimir de todo pecado. Então isso quer dizer que nós podemos pecar, mas se pecarmos, o sangue de Jesus nos redime de todo pecado. E a questão que está aqui é: uma coisa é eu efetuar um pecado. Então eu tive um pecado, então eu caí em um pecado, foi uma falha, isso aconteceu na minha vida, eu sabia que não podia fazer e aconteceu. Então é aquele pecado repentino. E existe a prática do pecado. O que é a prática do pecado? É você saber que aquilo é errado, você saber que aquilo você não pode fazer, mas você faz, você decide fazer, você escolhe por aquele pecado. E isso é a prática do pecado. E a Bíblia fala que se você anda em prática do pecado, sacrifício algum mais é servente a você. Ou seja, nenhum sacrifício mais é válido para você, porque você está decidido a andar no pecado. Então não tem mais sacrifício para você. Mas a Bíblia não diz que não tem mais jeito. Às vezes a gente coloca: não, cara, esse aí, meu irmão, né? A gente pega vamos pegar um travesti, né? Oi?
Aí a gente pega e fala, meu, esse cara aí não tem jeito, esse cara aí só é o inferno. Por quê? Porque ele vive na prática do pecado? Não, cara. Eu não vivia na prática do pecado no passado? A Bíblia diz que quem vive na prática do pecado, o sangue de Jesus não tem mais serventia. Por quê? Porque não tem mais como ele ser perdoado do que ele tem feito. Mas ele pode se arrepender. Entende? É diferente. É como se Jesus ele já pagou o preço por ele. E ele já está vivendo na prática do pecado. Não tem mais o que ser feito por ele. Não tem como uma terceira pessoa fazer algo por ele. Mas ele mesmo pode fazer algo. Ele pode se arrepender. E ele se arrependendo, a vida dele se transforma. Mas aqui, existe algo que aqui para mim é o peculiar desse texto, que é: ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. E aqui, eu queria... Pode virar para você, Vânia. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Cara, se o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos purificar de todo pecado e nos justificar com a justiça, por que eu ainda peco? Para pensar. Por que eu ainda peco, cara? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia não diz que ele nos purifica de alguns pecados. Ele nos purifica de todo pecado. Então, se todos nós pecamos, e agora eu vou fazer uma pergunta: todos nós pecávamos antes de aceitar Jesus? Correto? Mas e depois de aceitamos Jesus? A gente teve algum pecado? A gente continua, cara. Isso não é porque a gente é sem vergonha, não, cara. É porque a gente é falho mesmo. Só que a gente precisa entender que o amor de Cristo, ele é o suficiente para nos perdoar, ele é longânimo para nos esperar, mas ele também é consumidor para que a gente se posicione. Então, uma pergunta que fica: se ele nos purifica de todo pecado, não é de alguns, se é de todo, é porque ele nos purifica do pecado que a gente peca agora. Se você pecar amanhã, ele te purifica do pecado de amanhã. Se você pecou esse mês, ele te purifica do pecado desse mês. E agora eu queria fazer uma pergunta muito honesta para você. Você pecou esse mês? Você cometeu algum pecado esse mês? Seja o pecado que for, do mais simples ao maior. Você fez algum pecado esse mês? E eu queria fazer uma segunda pergunta. Se você fez esse pecado desse mês, você já fez anteriormente? E aí que está a questão que eu queria abordar com vocês. Por que se o sangue dele nos purifica de todo pecado, o sangue dele nos purifica dos pecados rotineiros, cara? E são os pecados rotineiros que a gente tem que abandonar. Porque o pecado repentino é aquele que vai acontecer uma vida que outra na morte. Na morte não vai ser, porque na morte a gente não vai pecar. Mas entendeu o trocadilho, né? Cara, o pecado repentino você não precisa lutar com ele. Entende? Você não precisa. Outro dia, o que eu estava fazendo? Deus me cobrou, cara. Você viu que eu te mandei uma mensagem dos R$7? Tava ali na nota, né? Eu comprei uma parada para a empresa, para mim, de R$7. E aí eu comprei foi naquele dia lá, seu Hélio, que a gente foi no mercado, o paquímetro. E aí o paquímetro foi R$7 o paquímetro. A gente comprou um monte de coisa e tal. E aí eu ia mandar aquela nota para Karen. Aí na hora que eu ia mandar, veio na minha cabeça, eu falei, caraca, vou dar um trabalho para Karen, vou me dar trabalho, vou ter que pagar ela, falei, cara, todo mês eu oferto muito mais do que isso para a igreja. Tipo assim,
vai dar no mesmo, cara, tá ligado? Eu vou ofertar isso pra igreja, o dinheiro que tá saindo de mim vai pagar esse padrinho. Na hora que eu pensei isso, tipo, veio, não é o certo. Se tem a forma certa de ser feita, é a forma certa de ser feita. E aí na hora eu falei, não, eu vou fazer o certo. E aí, eu, fiz o certo. E aí Deus virou pra mim e falou assim, você acha que tu tá grandes coisas porque tu tá escolhendo fazer o certo no que você não erra? Faz o certo no que tu erra. E aí eu parei e falei, cara, porque eu sou chato com dinheiro. Minha carteira ela é toda dividida, cara. Dinheiro de oferta é de oferta. Dinheiro de igreja é de igreja. Dinheiro meu é dinheiro meu. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Tem dinheiro separado. Eu não mexo, cara. Um é de um. Eu posso estar com sede aqui, sem brincadeira, cara. Eu não compro água, a não ser que for um caso extremo. Mas se não for, cara, eu não mexo. E aí Deus me cobrou disso, para eu não sair do tema, né? Deus me cobrou, tipo assim, eu senti Deus falando isso dentro de mim. Você fazendo o que você já não erra, é mole. Eu quero que você seja justo no que você erra, pô. Anda na luz no que você erra, entende? Então assim, a gente não precisa se policiar com os pecados repentinos. A gente tem que se policiar com o pecado rotineiro. Então se você pecou agora, se você pecou esse mês e esse pecado você já fez anteriormente, entenda, cara, existe um pecado dentro de você que é rotineiro, você precisa lutar contra esse pecado. E como que você vai lutar contra esse pecado? Colocando luz, foi o que a gente leu. Se andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o teu sangue nos purifica de todo pecado, de todo, não é de alguns, cara, é de todo. Mas se andarmos na luz, sabe qual é o problema? A gente não quer ter esse tempo que a gente está tendo aqui agora, de você parar e refletir, caramba, eu estou sendo sem vergonha. A realidade é essa, cara, né? Porque se você erra, tem aquele ditado que diz, errar uma vez, passa, a segunda, a terceira, cara, graças a Deus que Deus não pensa desse jeito, né? Imagina se Deus pensasse desse jeito. Todo mundo que errou na terceira é lona. Irmão, o que vai ter de... Qual é aquela ataque fulminante, né? Ataque fulminante, o que... Aquele ataque... Não, tem um nome, rompante, não. Não sei o que é fulminante, né? Não, é fulminante, que a pessoa morre na hora. Infarto fulminante. O que ia ter de infarto fulminante aí, cara? Se Deus, entra nessa de no terceiro apaga, já era, cara. Só que a grande realidade é que a gente é sem vergonha, cara. E a gente não quer lutar, porque é uma luta, cara. Porque você tem que lutar. O que você faz de forma rotineira e é errado, você precisa colocar luz nisso. Não, cara, eu estou errado. Isso é errado segundo a palavra, segundo as escrituras. Eu não estou guardando os mandamentos, porque eu estou entendendo, porque você entende, porque se tu sabe que é errado, eu perguntei aqui se você pecou, você falou que pecou, então você entende. Só que a palavra não manda você entender os mandamentos. O que a palavra fala? Guarda os mandamentos. E guardar é o quê? Está aqui, meu irmão, ninguém toca. Guardado é guardado, está comigo. Então guarda os mandamentos. Então quando a Bíblia manda você guardar eu sei que é pecado, eu não vou pecar. Eu sei que é pecado, eu não vou pecar. Eu sei que é pecado, eu não vou pecar. É guardar, cara, é uma luta. Ninguém falou que vai ser fácil. Sabe um texto que eu me amarro nas escrituras, cara? Quando eu li esse texto, porque eu sou meio assim, vocês ainda não conhecem esse lado meu não, cara. É que minha mãe não deixou, cara. Eu queria ser da polícia, cara. Eu queria ser da polícia. Meu sonho era ser do BOP. Eu já falei isso pro Gladys. Meu sonho era ser do BOP. Aí minha mãe cortava, né? Minha mãe e meu pai não deixavam polícia, BOP, não deixava nada. Eu falei, então vou ser bombeiro. Eu queria ser alguma coisa. Minha parada, eu queria segurar uma arma. Eu queria ser justiceiro, cara. Eu carrego isso dentro de mim até hoje, cara. Porque eu tenho uma parada assim, esse negócio que está tendo na Venezuela agora, cara, pra mim é uma coisa de louco, cara.
O que vocês acham que tem que ser feito lá? Cara, tem coisa que o reino de Deus, ele é tomado pela força, e os fortes se apoderam dele. Esse é o texto que eu falei. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, esse texto eu me identifico, cara. É força, cara. Tem coisas às vezes que é pela força. O que está acontecendo na Venezuela, cara, para mim é pela força. Não tem paz, não tem ONU. Meu irmão, ONU já foi o teu tempo, a ONU já tentou. Direitos humanos, cadê os direitos humanos? Tem que ir para quem está morrendo lá. Não é para o exército, não é para si. Meu irmão, se os Estados Unidos e o Brasil invadir lá, em uma semana mata todo mundo, acabou. E te garanto que vai morrer muito menos do que a Venezuela, do que o governo venezuelano matou até agora, por roubalheira. Tá entendendo? Então, cara, chega uma hora que tem que ser pela força. Chega uma hora que tem que ser pela força, cara. Direitos humanos não adianta mais na Venezuela. A ONU não adianta mais na Venezuela. Tem que ser pela força. Se Deus quiser, não seja. Porque eu sei que se for, vai ser uma chacina. Eu não estou aqui querendo ser sanguinário. Eu tenho consciência, entenda. Né? Daqui a pouco, né? Não está sendo gravado, eu posso falar o que eu penso. Mas vocês concordam comigo? Eu estou sendo muito maluco? Cara, tem muita gente morrendo, cara. Quantos não já morreram? E quantos vão continuar morrendo? Então assim, cara, que morra quem tem que morrer, cara. Infelizmente. E o nosso Deus é um Deus que pensa assim. Se você lê o Antigo Testamento, o nosso Deus é um Deus que pensa assim, cara. E aí quando eu leio que o reino dos céus é tomado pela força e os fortes se apoderam dele, cara, aí eu olho para a nossa vida, e aí eu olho para a minha vida e eu falo, eu sei que isso é pecado, não vou pecar, só dessa vez. Não vou pecar, não, Senhor, mais essa vez. Cara, que hipocrisia, tu vai ficar até quando nessa? É pela força, cara. O reino dos céus é tomado pela força, e são os fortes que vão se apoderar dele. Você tem que aplicar força com você mesmo. O reino dos céus é tomado pela força, mas quem se apodera do reino dos céus é você. Então você tem que aplicar força com você mesmo. Entende? Sabe quando você acorda de manhã, tá aquele frio que tu não quer nem tomar banho, mas se você sabe que você tem que tomar um banho e ir trabalhar, que se tu não for trabalhar tu não recebe no final do mês e os teus filhos não comem, isso é força, cara. Isso é força. E todo mundo tem força para algo. Sabe aquela força de tipo assim, tu tá passando mal, tá ali, cara. Aconteceu isso comigo ontem. Não, eu queria falar de ontem. Vamos falar de ontem. Ontem, cara, eu tava trabalhando ali, meu irmão, eu não tava aguentando, de verdade. Teve uma hora que eu parei ali, eu fiquei, Jesus, eu falei umas 30 vezes Jesus ali, porque de verdade, irmãos, eu estava clamando ao Senhor, porque meu corpo estava desfalecendo, eu vomitei ali, mano. E ou eu trabalho. Quer falar? Sábado, trabalhando, então eu já fiz coisa pequena. E a parede é igual que isso aqui, na duas vezes mais alta. Teve uma hora que eu pensei aqui, eu fui falar, não estou botando não. Ele só fez o dia todo na frente do sol. Ele me deu meio dia, eu estava colocado na parede de calma. Não tem como não dizer que Deus não dá força. Glória a Deus. E é isso, cara. E assim, não quer dizer que Deus não deu força para ele. Deu, mas ele teve que aplicar força com ele mesmo. Porque, vamos ser francos, tu não queria descer e vir aqui tomar uma água de coco? Preferia ficar aqui tomando uma água? É melhor, cara. É melhor.
A gente tem que deixar de ser hipócrita, cara. O nosso corpo gosta de descanso, só que o nosso corpo, ele foi feito para o trabalho. O exemplo que eu ia dar não era nem esse, o exemplo que eu ia dar ontem, eu estava com meu corpo desfalecendo, cara, em casa, cansado, muito cansado, desfalecendo. E aí minha esposa botou um prato de comida cheio de canja que ela fez para mim, e eu não estava com força para comer. Só que eu estava com tanta fome que eu falei, cara, eu vou ter que tirar força de dentro de mim para comer, porque eu sei que se eu não comer eu vou ficar pior. E eu forçando ali, cara, para comer aquilo tudo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que botar força, porque eu sei que se eu não comer, vai dar ruim pro meu corpo. Então é tudo ou nada. E tem hora, cara, que é tudo ou nada. Ou tu bota ali, sabe, aquele último gás que tu dá ou já era. É isso, cara, a nossa vida é assim, cara. Então a gente precisa ser forte e aplicar força conosco mesmo, sabe? E isso não é fragilidade. Tem uma coisa que quando eu estava estudando sobre... Isso mudou minha forma de pensar em várias esferas. Eu estava estudando sobre investimentos. Eu vou falar aqui, parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu estava estudando sobre investimentos e sobre ações, sabe? Ações, né? Eu estava estudando sobre isso. E aí, dentro do ensino de ações, existem vários níveis que a pessoa se categoriza. Então tem eu não vou lembrar o nome exato, mas como se fosse assim, tem o investidor medroso, que é aquele que ele só vai comprar ação que não tem risco nenhuma praticamente para ele. Conservador, obrigado, irmão. O investidor conservador, ele só compra aquilo que não tem. Aí tem o outro investidor que é o mediano, e tem o investidor hardcore ali, o investidor que ele, meu irmão, ele não tem medo de nada, ele investe em tudo. E aí o que eu pensava? Que esse perfil de investimento era de acordo com o temperamento da pessoa. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, que aquela pessoa, meu irmão, aquele que é piloto de fuga, entendeu? Aquele cara que, meu irmão, anda 100 por hora e não sei o que. Esse cara é o cara que vai ser o investidor, entendeu? E aquela mulher ali, aquela mulher que nem dirige o carro porque ela tem medo, ela é toda conservadora, né? Aquela mulher que é toda cautelosa, toda conservadora, aquela ali, obviamente, ela é conservadora. Negativo. Sabe o que define o perfil da pessoa investidora? O conhecimento dela. Porque é o quanto ela domina da informação que diz como ela vai se comportar. Ou seja, uma mulher que é toda conservadora, que ela nem sobe numa escada, ela não chega perto de uma piscina, ela não dirige um carro, se ela domina a contabilidade, se ela domina os investimentos, ela vai ser uma investidora de alto nível, um investidor de níveis arriscados. Ela vai investir em coisas arriscadas. E se pegar um outro cara, que é um cara todo louco, faz rapel, salto livre, é um cara loucão da vida, se ele for para o investimento, ele não domina aquilo, ele vai querer jogar dinheiro fora. Ele não é maluco para rasgar dinheiro. E ele é um cara vida louca aí na rua, mas ele não rasga dinheiro. Então quando ele vai para o investimento, o que ele faz? Ele é todo cauteloso. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A forma que você aplica a tua vida não é pelo teu estereótipo físico e nem pelo seu temperamento. A forma que você aplica a sua vida é pela sua mente. Entende? Uma menina toda frágil, igual a Karen, bonitinha, frágil ali, ela pode ser extremamente agressiva espiritualmente. Espiritualmente ela pode ser extremamente agressiva, muito mais do que qualquer homem aí, brutalhão, grandão, que prega gritando. Por quê? A agressividade do reino dos céus é no amor, não é na força do músculo. Entende? E a agressividade da força interior é pela renúncia em Cristo, não é pela força física. Então, você pode, independente, irmão, da sua força física, independente do teu intelecto, você pode aplicar força consigo mesmo e dizer não ao pecado.
e dizer não às suas vontades e dizer sim ao Espírito de Deus. Amém? Amém. E eu queria finalizar repetindo esse texto que a gente leu e compartilhando o texto de Efésios. Esse texto que a gente leu é: se andarmos na luz, escolha nossa, se andarmos na luz, assim como Ele na luz já está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Amém? Então é uma decisão nossa andarmos na luz. Vamos aplicar força nisso, amém? Porque o reino dos céus é tomado pela força e os fortes se apoderam dele. Efésios diz: não se embriagueis com vinho que leva a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que a gente consiga ter força espiritual conosco mesmo. Se você ainda está tendo dificuldade com o seu pecado, se você ainda tem dificuldade em viver, em praticar a verdade, praticar a palavra de Deus, se você tem dificuldade e ainda está oscilante, errante, busca ser cheio do Espírito Santo. Não se embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se você ser cheio do Espírito, você vai ter força espiritual, e essa força do espiritual vai te ajudar a renunciar à tua carne. Amém? Amém. Queria que a gente orasse por isso. Se você entende que essa palavra serviu para o seu coração, serviu para o teu espírito, eu te peço que você fique de pé. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor, e por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, primeiro eu quero que ela seja uma verdade dentro de mim, Senhor. Eu não aceito hipocrisia mais dentro de mim, Senhor. Eu não aceito mais mentira, eu não aceito viver numa escuridão, Senhor. Eu não quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, Senhor. A minha vida está na luz, a minha vida está exposta à luz, Senhor. Eu quero a minha vida plenamente exposta na Tua luz, Pai. E eu oro para que o Senhor possa expor a vida dos meus irmãos à Tua luz aqui, Senhor. Que haja uma transformação interna aqui e agora, Pai. Amém. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um deles, Pai. Que eles venham receber um renovo espiritual. Pai, que eles venham aplicar força com Ele mesmo, Pai. Que eles venham aplicar força dentro deles, Pai. E que essa força transforme o seu interior e transforme o seu exterior. Em nome de Jesus, Pai. Que não venhamos mais viver como oscilantes, Pai. Que não venhamos mais viver, Pai, em práticas de pecados rotineiros, Pai. Dizemos não a pecados rotineiros, Senhor. Não às obras da carne, Pai. Nós queremos os frutos do Teu Espírito. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Nós queremos Te buscar enquanto podemos Te achar. Queremos Te invocar enquanto Você está perto, Pai. Queremos buscar o Teu reino, porque aquele que busca encontra, Pai. Aquele que pede recebe, e aquele que bate será aberto, Pai. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Pai. Nós queremos ser fortes, porque o Teu reino é tomado pela força e os fortes se apoderam dele, Pai. Nós queremos ser fortes espiritualmente. Queremos ter um espírito forte, Senhor. Um espírito forte em nome de Jesus. Revigora o nosso espírito agora, Pai. Vem com um sopro de vida, revigorando o espírito de cada um dos meus irmãos agora, Pai. Trazendo vida, abundância de vida sobre eles, Pai. Que eles sintam no Teu interior, Pai, uma injeção de ânimo, Pai. Uma injeção de vida, Pai. Em nome de Jesus. Transicionando eles para um novo tempo. Um tempo que eles vão se erguer, se levantar das camas, Senhor, e olhar para o sol e agradecer por um novo dia, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada um que está aqui, Senhor.
Que haja, Pai, um início de semana transformador para cada um de nós, Pai. Que a gente levante na manhã dessa segunda com um renovo de mente, de corpo, de alma e de espírito, com disposição revigorada para enfrentar essa semana que o Senhor tem para nos dar, Pai. Em nome de Jesus, te honramos, te agradecemos e te glorificamos por tudo e por todos. Que você, Pai, esteja acima de todas as coisas e tenha a primazia de nossas vidas em todo momento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.